Olá, meus amigos, amigas, companheiros e companheiras que nos acompanham pelos canais da Casa Espírita Maria de Nazaré, pelo canal do Facebook, pelo YouTube. Sejamos todos bem-vindos nesses momentos em que nos dedicamos ao esclarecimento de princípios da doutrina espírita. E hoje eu, Vânia e João Firmino, meu companheiro, somos responsáveis por apresentar um ligeiro estudo de 3 obras da doutrina espírita, quer sejam Fonte Viva, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e mais 2 obras básicas da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Gostaria de enfatizar a importância de realizarmos o Evangelho no lar para favorecer a união, a concórdia, o respeito e, sobretudo, a proteção em nosso lar. É importante esta prática em que nos dedicamos cerca de 20 minutos, uma vez por semana, e aí é necessário escolher um dia da semana e um horário que seja mais conveniente para a família. Ainda que somente uma pessoa o faça, nunca estará sozinha, porque sabemos que estamos sempre rodeados pelos espíritos que se afinizam conosco. Queridos amigos, vamos então dar início ao nosso estudo, mas não podemos jamais nos esquecer da prece de abertura, rogando as forças do mais alto para que tudo possa sair da melhor forma possível. Neste momento, então, convido a todos para se juntarem a nós, neste momento em que fechamos os nossos olhos, abrimos os nossos olhos espirituais para sorvermos as energias doces e renovadoras derramadas pelo plano superior. E assim, agradecidos profundamente, vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus. E assim, vamos dar início pela obra Fonte Viva. A lição escolhida hoje é a de número 78. 78. Enxertia divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, isso está descrito em Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo
o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina, pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Interessante o título desta lição que Emmanuel nos traz, enxertia divina, pois que Paulo nos falou também da enxertia quando disse: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Como é importante acreditar em Deus, como é importante fazer o bem. Mas vamos ao significado da palavra enxertia. Nós podemos ter o sentido na medicina e também na botânica. Na medicina, quando ocorre um enxerto, é quando está faltando um pedaço, na pele, então se faz um enxerto para preenchimento, não é? Mas, na realidade, a enxertia a que nos referimos é a enxertia da botânica, das plantas. Por que se faz uma enxertia? E o que é uma enxertia, o enxerto? É a união de duas plantas, de duas espécies diferentes normalmente, mas com o objetivo de buscar a melhoria da planta matriz. Então, a enxertia é para melhora da qualidade. E em que se constaria, não é, essa enxertia divina? Emmanuel, como num poema, ele nos fala que somos plantas espirituais e, como tal, passamos por todas as fases de uma planta. Existe o tempo para semear, adubar, cuidar, desenvolver. Depois a planta vai florescer, depois ela vai dar frutos. Quando ela der frutos, é o momento da colheita. Então, Emmanuel compara os cuidados de um pomicultor, de um jardineiro, de um agricultor. Este cuidado é feito por Deus, nosso Pai. Somos sementes de Deus. Temos em nosso DNA a parte divina. Entretanto, durante as nossas peregrinações como espíritos imortais, como princípios inteligentes, fomos estagiando nos reinos, nos diferentes reinos. E então, depois de passar por tantas coisas, dificuldades, experiências, chega um momento em que recebemos de Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia,
a capacidade do raciocínio, do livre-arbítrio. E então, vem com o livre-arbítrio a capacidade do discernimento, fazendo com que consigamos separar o bem do mal, o certo do errado. Então, é este o momento da frutificação, em que Deus nos envia muitas experiências, dificuldades, obstáculos, para que possamos treinar a nossa capacidade de fazer a boa escolha. Aí, a importância de crer num Deus único, misericordioso, amoroso, que nos ama acima de tudo e nos quer o bem supremo. Porém, se somos descrentes, de nada vai adiantar as experiências. Se somos descrentes, se somos propensos ao mal, se somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, venham as experiências que vierem, nós não seremos capazes de aproveitá-las em prol de nós mesmos e em prol do próximo. Então, a enxertia divina é isso. São as experiências riquíssimas que Deus nos envia quando estamos prontos para ser colhidos simbolicamente, quando estamos prontos para dar a nossa contribuição ao mundo em que estamos, com quem vivemos, os nossos próximos, nossos familiares, colegas de trabalho, amigos de uma vida inteira. É essa a simbologia. Somos plantas espirituais. Então, que possamos florescer e frutificar onde Deus nos plantou. Graças a Deus. E agora nós vamos então fazer a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao nosso pequeno estudo. A lição de hoje, a mensagem que o Evangelho nos traz, está contido no capítulo 27º, cujo título é Pedi e Obtereis. Esse é o tema central do capítulo 27. E nós leremos uma mensagem de Santo Agostinho, cujo título é Ventura da Prece, ventura, alegria da prece. E essa mensagem nos foi passada em Paris, capital da França, em 1861, portanto, há 159 anos. Vinde, todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento. E a prece? A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as doces vozes e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena
não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Graças a Deus. Chamo o João para comentar esta mensagem belíssima que Santo Agostinho nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo. Com vocês, João Firmino. Amados irmãos, amadas irmãs, que a doce paz de Jesus envolva-nos em mais essa oportunidade de estarmos aqui a estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos livros básicos, da codificação espírita, que faz parte do Pentateuco consolador que Jesus nos prometera. E através da prece, da aventura da prece, nós conseguimos um contato mais direto, mais positivo, eloquente, preciso com o Pai. Nós podemos viajar pelo espaço infinito e tocarmos o coração do Pai Amantíssimo, que está sempre conosco, sempre atento às nossas necessidades, atento ao que mais precisamos para a nossa evolução. E é através da prece que nós conseguimos um contato, abrir o coração e falarmos, diríamos que diretamente com o Pai. É nesse instante, porque ainda somos criaturas pequeninas, incapazes de caminharmos a sós se não tivermos o cuidado paternal, o amor do Pai a nos fortalecer. Diria que a sua mão, forte, robusta, poderosa, a nos segurar nos momentos mais difíceis e nos indicar o caminho seguro para percorrermos a jornada terrestre, superar os obstáculos do carreiro, do caminhar e aproveitarmos todas as oportunidades que o momento existencial nos propicia através da jornada terrestre. Isso é tão real, tão claro, como a luz que está a nos iluminar neste momento, como o sol que irradia
a sua energia, a sua luminosidade, que nos aquece com o seu calor e nos trazendo recursos preciosos para a nossa subsistência material, na experiência em que estamos vivenciando aqui no planeta Terra, e nos prepararmos para novos desafios na caminhada eterna e estarmos em condições de buscarmos outros orbes neste universo imenso. E para isso não podemos perder a conexão com o Pai. E é através da prece que conseguimos nos abastecermos dessa energia periodicamente. Como eu disse há momentos antes, da luz, da energia que nos reabastece, nos revigora, ilumina-nos o caminho. Neste momento, estamos aqui na sala e temos uma lâmpada a iluminar-nos o ambiente, a nos propiciar estarmos em contato com a leitura de obras edificantes, como a Vânia, há momentos anterior, leu para nós a mensagem do Fonte Viva, belíssima, enxertia divina, e o Pai estar sempre presente a enxertar em nós o seu amor, a sua paz, a sua vontade, a sua energia sublime para nos fortalecer, nos tornar espíritos melhores, mais confiantes, mais seguros, desenvolvendo a nossa inteligência no dia a dia e produzirmos frutos maravilhosos, sazonados, saborosos na nossa atividade cotidiana. E não nos faltará em momento algum a energia divina. Se estamos aqui, volto a dizer, iluminados por uma lâmpada que nos propicia este conforto, este bem-estar, condiciona-nos a termos condições de lermos, de estudarmos, de falarmos. Essa energia vem de uma hidrelétrica, uma usina que está sendo o veículo de transmissão através de uma rede de energia, e essa energia chega até nós nos propiciando. Fazendo uma comparação meio grotesca, meio material, mas assim nós estamos conectados com Deus, com o nosso Pai, Criador de todo esse universo infinito, rico, maravilhoso. E para termos no nosso ambiente doméstico, religioso, profissional, nas horas que se faz necessárias, quando, por exemplo, neste momento atual, são 6h25 mais ou menos da tarde, mas dentro do ambiente doméstico já se faz escuro. E para termos esta lâmpada a iluminar-nos, se faz necessário acionarmos o interruptor na parede. E a prece é como se fosse esse interruptor, que nós, acionando-nos
espiritualmente, energeticamente, vibracionalmente com o Pai, nós passamos a receber do seu coração, da sua vontade, deste ser superior que é Deus, uma energia como se fosse uma eletricidade. E aí, neste momento, conectado com o Pai, através da rede espiritual dos benfeitores maiores, nós nos tornamos luzes, como nos credenciou Jesus. Vós sois luzes, façam brilhar a vossa luz. E esse brilho se faz presente quando nós acionamos o interruptor da prece e entramos em contato com o Pai. Nós passamos a irradiar o seu amor, a sua luz, a sua vontade, e nos tornamos mais poderosos, mais vigorosos ante as trevas, os obstáculos do carreiro, do caminhar, das experiências que temos que realizarmos na jornada terrestre, nessa atual encarnação, na presente oportunidade que nos é concedida pelo Pai Amantíssimo. Graças a Deus, que a doce paz de Jesus continue sempre nos alimentando, hoje, agora e sempre. Queridos amigos, vamos agora dando continuidade ao nosso estudo. Vamos então abordar duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 563 e um desdobramento dela, 563A. A 563, Kardec pergunta: as ocupações dos espíritos são incessantes, ou seja, não cessam, não param? Resposta: incessantes, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento, mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade é um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. É certo que nesta questão, os espíritos superiores falam das ocupações igualmente de espíritos elevados, de espíritos bondosos, de espíritos superiores. E aqui traz um dado bastante interessante, é que os espíritos superiores, eles vivem pelo pensamento. Então, que nós não podemos comparar as ocupações que nós temos em nosso planeta Terra, de expiações e provas, com as ocupações vivenciadas pelos espíritos superiores, que cumprem a vontade de Deus, cumprem e fazem cumprir a vontade de Deus, supervisionam devido à sua alta intelectualidade e moralidade. Vamos agora para o desdobramento desta questão, e aí eu vou deixar para que o João faça os comentários. A pergunta é: concebe-se isso para os bons espíritos, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Ou seja, as ocupações dos espíritos inferiores são também incessantes? E os espíritos respondem: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. E aí vem uma pergunta: confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem culto? Vou deixar para o João responder, comentar. Bom, os espíritos estão sempre
em atividade. Na vida espiritual, a ociosidade é praticamente inexistente, principalmente no campo da espiritualidade superior, nos meios mais elevados. Agora, há essa atividade sempre para o bem, para nos auxiliar, para nos fazer crescermos. Agora, como aqui na nossa vida material, no plano espiritual também tem as diferentes graduações, os diferentes níveis de atividades, diríamos no nosso mundo a gente fala de atividades profissionais. No plano espiritual nós ficamos com o que temos no momento, que são as atividades espirituais. Como o comentário da pergunta, a fala da pergunta sequente, que aqui no mundo material nós não vamos confiar um trabalho superior, um trabalho refinado, um trabalho que requer uma técnica mais apurada a quem não tem condições de o fazê-lo. Para os trabalhos braçais mais difíceis, é preciso que tenha pessoas, criaturas, funcionários, trabalhadores adequados para esta situação, ou que até se prontifique a fazer tal atividades que vai exigir mais um esforço físico ou material do que o esforço, uma capacidade intelectual. Então, cada situação, cada atividade requer a condição do elemento, do funcionário, do trabalhador que vai exercitar tal atividade. Não quer dizer que um médico, vamos dizer assim, um cirurgião, como que dá o nome, Vânia, né? Que da área cardíaca, né? Uhum. Que vai fazer, acho que é cardiocirurgião, que vai fazer uma cirurgia do coração, para que o espírito encarnado, o homem, vamos dizer assim, possa ter condições de fazer tal atividade, ele tem que antes fazer um preparo, exercer um estudo metódico, fazer estágio, treinar, se espelhar em outros companheiros. Isso não impede que ele, numa situação de vontade ou até mesmo de necessidade, não possa pegar uma enxada, fazer uma cova, preparar e plantar ali uma laranjeira, plantar um pé de couve, plantar um pé de jiló e colher esses frutos. Ao contrário é que não é possível. Ao contrário é que não é possível. Um trabalhador da área braçal, que está acostumado a fazer um serviço onde exige menos técnica apurada de habilidade, de conhecimento, mas exige o outro lado, vontade, força física, disposição para o fazê-lo. São trabalhos que às vezes não exigem tanta técnica no campo da ciência, mas exige a força física, como nós podemos ver os trabalhadores braçais da área rural. Eu, principalmente, já trabalhei muito, né, na agricultura, na lavoura. Exige força física, vontade, determinação. Exige também um certo conhecimento para mexer com a terra, olhar a semente adequada, plantar na época certa, retirar a erva daninha para que depois possa colher os frutos. Mas
é necessário que cada um se especialize naquilo que ele se propôs a realizar, para que dentro desta proposta ele possa realizar o melhor que for possível, a benefício de si próprio e a benefício da sociedade, da coletividade, numa maneira geral. No plano espiritual, as atividades é mais ou menos semelhante à que nós temos aqui na Terra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e eu volto para a Vânia para ela fazer o encerramento. Caros amigos, vamos então, já procedendo ao encerramento do nosso encontro de hoje, da nossa live, vamos então, neste momento, elevando o nosso pensamento, entrando em conexão com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, a nos abençoar, a nos dar forças para seguirmos vivendo em nossa jornada terrena, aproveitando da melhor forma possível as oportunidades que Deus nos fornece diariamente para podermos evoluir intelectual e moralmente. Profundamente agradecidos, vamos orar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que dá nome à nossa casa, a Casa Espírita Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Queridos amigos, encerramos neste momento a nossa live, recomendando a todos que nos acompanhem. Nossas lives são diárias às 18 horas, com exceção de quarta-feira, que está sendo às 19h30, diretamente da Casa Espírita Maria de Nazaré, ao vivo, não é? Então, meus amigos, um maravilhosa fim de noite, não é? Um maravilhoso fim de noite, um abraço fraterno, apertado, bem gostoso para todos vocês. Fiquem com Deus, paz e luz aos nossos corações, e amanhã fiquem com a live do nosso amigo. Não, amanhã não é o Ezequiel, não. Serei eu mesma, agora que eu estou me lembrando, porque Ezequiel estará conosco e ele mora em Mogi, até chegar em Poá, não tem como ele fazer a live e ir para Mogi, e vir de Mogi para Poá. Então, meus amigos, amanhã, às 18 horas, eu estarei também transmitindo, e depois, lá na Casa Espírita, às 19h30. No sábado, João e eu retornamos para a live. Domingo e segunda, Ezequiel. Terça e quarta, temos o Sérgio, com o apoio da Fabiana, e assim sucessivamente. Até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus.